Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez eu venho buscar a vossa presença, compartilhar com cada um do amor de Deus para conosco. E pensando nas palavras do Senhor, nas palavras da Bíblia, a gente sempre passeia na Bíblia, a gente dá uma caminhada, é como se estivéssemos andando em um lindo, em um belo jardim. E folheando a palavra de Deus, lá no Salmo 8, eu pude assim me transportar para os dias do poeta, do salmista, vamos dizer assim, do sábio Davi, rei Davi, que teve em seus dias a sua nação em suas mãos, teve o poder, teve a força, teve a glória. Mas chegou o momento em que ele se sentou, talvez diante da natureza, para contemplar o universo, e ele pôde ver a grandeza de Deus na criação, na lua, nas estrelas. Ele começa a pensar, não é? Com teus dedos fizeste os astros, as estrelas, a lua, não é? E com tuas mãos fizeste todas as tuas obras. E aí ele lá no verso 4, ele diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, o salmista, com o poder, como rei, como poeta e como homem, ele passa a ver, a sentir as limitações humanas. E ele diz: o que é o homem para que te lembres dele, e o que é o filho do homem para que tu o visites. Então, a mensagem que eu tenho para cada irmão, para cada irmã e para mim mesmo é que nós não somos grandes coisas ou grande coisa, mas Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e nos criou para a sua glória, para o seu louvor. E aí é onde está o valor do ser humano. Então, ele nos fez um pouco menor do que os anjos e nos deu poder sobre toda a obra da sua criação. Mas o salmista, na sua função de líder, ele sentiu quanto ele se sentiu pequeno diante da grandeza de Deus. Mas Deus, ele é amor, Deus é maravilhoso, e Deus se revela e se revelou a Davi. Davi não teve a bênção, como nós temos hoje, de ver a manifestação de Deus através da visitação que Deus fez a este mundo pecaminoso, a este mundo vil, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E lá em Hebreus, no capítulo 9, nós estamos aprendendo, mais na palavra de Deus. O nosso pastor, André Pagli, ele está trabalhando com a igreja a epístola aos Hebreus. E é justamente no capítulo 2 aos Hebreus, no versículo 9, que nós temos essa linda mensagem sobre a visitação de Deus ao ser humano. É bom que a gente creia, que a gente confie, que a gente se alegre. E o que é que o texto nos diz? O texto nos diz assim: vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que convinha que Deus se manifestasse a nós, que somos um pouco menor do que os anjos, porque nós somos carnais. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem e provou a morte e nos levou e nos deu acesso à presença de Deus. Então, louvado seja Deus, porque hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, graças ao seu infinito amor e graças à sua misericórdia. Então, o tema que eu escolhi foi a bondade de Deus para com o homem. Deus nunca deixou, Deus nunca nos deixará, e Ele sempre está diante de nós, com a sua bondade, com a sua misericórdia, a nos conduzir pela nossa mão, pela sua mão, assim como Ele conduziu o povo lá do Egito até a Canaã. Chegou uma minoria ali, mas hoje nós temos uma alegria maior, porque veio aquele que nos levará, como eu falei a semana passada, nos levará a Canaã celeste. E a palavra de Deus diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que bom, que maravilhoso a gente saber, a gente sentir que nós temos a liberdade, nós temos o acesso de ir à presença de Deus e Ele está pronto a nos receber através da sua misericórdia, do seu amor, que é Cristo Jesus. Então Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, antes dele assumir o grande sacrifício na cruz, ele preparou os seus discípulos dizendo assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, aquele que convence o mundo do pecado, aquele que há de atuar em vossas vidas. E ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Às vezes eu me sinto tão pequenino, assim como o rei Davi, que quando disse: que é o homem para que Deus se lembre dele, e o filho do homem para que ele o visite. Então é assim, quando a gente diz: meu Senhor, quem sou eu para eu pedir o que eu quero e tu me atenderes? Mas se nós buscarmos a graça de Deus, se nós clamarmos ao Senhor, aquilo que nós pedirmos, Ele nos atenderá. Basta só que nós vivamos esta comunhão. Então, é tempo de santificação, é tempo de busca, é tempo de crescimento, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo, para que Deus realize em nós, os seus filhos, a sua obra. E que Deus nos abençoe nesta manhã. Quero deixar aqui o meu abraço para o pastor André Paigles, os demais pastores da igreja, meus colegas pastores lá em Manaus, meu irmão Tony, que está vindo ao Recife para tratar da saúde de uma irmã. E eu peço aos irmãos, encarecidamente, que orem em favor de Nailza da Silva Aguiar, minha irmã, que agora eu só sinto que o continuar de sua vida aqui só será pela mão misericordiosa de Deus. E se não for, eu sempre continuarei louvando e glorificando ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma manhã de paz, de alegria, e que no domingo nós possamos ouvir os belos hinos dos nossos corais, dos nossos cantores, a pregação do nosso pastor, e que Deus abençoe este bairro bonito e gigantesco que é Casa Amarela. Deus abençoe a nossa Recife, Deus abençoe o nosso querido e imenso Brasil, e que o amor de Deus seja sobre cada um, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém.